TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, pelo amor daquele que tudo fez, mais uma vez aqui pela TV Imaculada, estamos de volta ao programa Respostas. Estamos aqui pela Rede Imaculada de Comunicação, essa TV, esse instrumento maravilhoso de comunicação que chega a Campo Grande, Belo Horizonte, região metropolitana e a todo esse nosso Brasil de meu Deus. Saudação muito carinhosa a todos vocês. TV Imaculada, eu sempre digo, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. O programa Respostas está começando. Para você que não conhece a dinâmica do programa, ela é dividida em 2 momentos e 3 blocos. O primeiro momento é a reflexão de um tema da atualidade, sempre na perspectiva da igreja, no olhar da igreja sobre esse tema, e nós procuramos sempre ser muito fiéis a isto. No segundo momento, o segundo e terceiro bloco, nós nos dedicamos às perguntas que vocês nos enviam. Então, essa é a dinâmica do nosso programa, junto com essa saudação, então, muito carinhosa, apresentando também um pouco o esquema do programa. Nós já vamos, então, proceder com o próximo tema de reflexão desse programa de hoje. Sabemos que há uma organização dentro do apostolado da igreja, embora dentro da comunidade eclesial todos os sujeitos são ativos no caminho de evangelização. Mas o que há? Como nós queremos atingir todos o mesmo fim e o mesmo objetivo, cristãos, leigos e leigas, batizados e hierarquia precisam estar em sintonia, estar em comunhão, como a gente costuma dizer. De fato, esse é o tema do programa de hoje. O tema vai falar sobre as relações das associações laicais, do laicato, nas suas iniciativas, nas suas associações dentro do caminho, do projeto de evangelização, de ação, de apostolado e a hierarquia da igreja. É necessário uma comunhão dos agentes, dos sujeitos envolvidos na tarefa da evangelização. Vamos proceder agora então com a leitura do texto do Decreto Apostólico Actuositatem, onde a igreja se manifesta sobre esse tema, e nós retornamos na sequência, retomamos a reflexão baseados exatamente nesse pensamento da igreja. Vamos proceder com a leitura. Capítulo 5, a ordem a guardar no apostolado. Relações com a hierarquia, parte 1. Compete à hierarquia fomentar o apostolado dos leigos, fornecer os princípios e os auxílios espirituais, ordenar para o bem comum da igreja o exercício do mesmo apostolado e vigiar para que se conservem a doutrina e a ordem. O apostolado dos leigos admite diversos modos de relação com a hierarquia, segundo as suas várias formas e seus objetivos. Assim, existem na igreja muitas iniciativas apostólicas nascidas da livre escolha dos leigos e dirigidas com seu prudente critério. Em determinadas circunstâncias, a missão da igreja pode se realizar melhor por meio de tais iniciativas, e daí o serem com frequência louvadas e recomendadas pela hierarquia. No entanto, nenhuma iniciativa apostólica se pode chamar católica se não tiver a aprovação da legítima autoridade eclesiástica. Certas formas de apostolado dos leigos são expressamente reconhecidas pela hierarquia de diversos modos. Decreto Apostólico Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Gente, nós precisamos de fato entender que fazemos parte de uma comunhão, de uma comunidade de salvação. E assim como uma família alargada, a gente precisa estar em sintonia com as diversas responsabilidades, com aquilo que é a missão da igreja como tal.
E todos nós somos participantes dessa missão. Todos nós somos chamados por Deus a desenvolver, também pela nossa correspondência, a ação da graça, que segundo a ordem do Espírito divulga, concede os dons aos diversos membros do corpo. Nem por isso esse corpo perde a sua capacidade de comunhão, que é mantida por uma sintonia que deve haver entre os cristãos leigos na organização que tem dentro do apostolado laico e a coordenação pastoral da igreja, que é feita pelo ministério dos ministros ordenados do bispo, de modo muito especial, dentro da diocese, do clero, padres e diáconos, e dentro do âmbito, inclusive, da Igreja Universal, o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa. Não é uma questão de autoritarismo, que de fato a vida ministerial de um padre, entendida dentro da perspectiva do clericalismo, esse perigo existe. A utilização de um uso despótico do poder sacerdotal, do poder ministerial dentro da igreja, mas aqui nós estamos falando da comunhão que deve haver entre as iniciativas laicais, que são incentivadas, vocês perceberam no texto, que elas são muito louvadas, e muitas vezes a própria hierarquia solicita uma colaboração dos leigos diretamente no campo do apostolado da igreja. Então, a igreja como igreja, a ela cabe fomentar o apostolado dos leigos, mas também acompanhar. E aqui a hierarquia entra também, não com um protagonismo que no caso dessas associações pertencem aos leigos, mas também a hierarquia deve sempre estar recordando a essas associações quais são os objetivos de um apostolado católico, quais são os princípios que precisam ser observados para que esse apostolado continue como tal, católico. Também os auxílios espirituais. Boa parte, inclusive, dessas associações buscam nos assessores eclesiásticos um trabalho de alimento espiritual. Esse é um ponto que é importante nessa relação da associação laical dentro do apostolado e a hierarquia, os leigos e os pastores da igreja, como normalmente a gente fala. Então é muito importante entender esta presença discreta, essa autoridade exercida sempre como serviço, como nos pede o Senhor. Então, a hierarquia trabalha junto com essas associações laicais, objetivando sempre ordenar o bem todas as ações apostólicas, tendo em vista o bem comum da igreja. Isso é maravilhoso. O exercício, inclusive, desse mesmo apostolado. E cabe também aos ministros ordenados vigiar para que todo o apostolado mantenha sua comunhão com a doutrina e sua comunhão com o governo da igreja. E vocês sabem que muitas formas de apostolado nas redes sociais não estão em plena comunhão com os bispos, não estão em plena comunhão com o Papa. E aí a gente precisa já desconfiar desses apostolados, que muitas vezes se autodenominam os verdadeiros católicos, inclusive. Mas ali o verdadeiro é usado exatamente para ressaltar que todos os outros caminhos são errados, os outros não são católicos, nós somos os verdadeiros católicos. Então, estas formas fundamentalistas de exercício do catolicismo, hoje mais do que nunca, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Se um católico entra no lugar onde está falando mal do Papa, ele já deve automaticamente perceber, opa, aqui eu já estou num meio de comunicação, num influencer que está, em primeiro lugar, faltando com respeito com a suprema autoridade nossa. Assim como nós vamos ter respeito com o Buda, assim como nós vamos ter respeito com as lideranças das diversas religiões, a gente pretende também um respeito. Até porque o nível de objeção, por vezes, ao Papa, chega exatamente nisso. Em primeiro lugar, uma falta grande de respeito mesmo, porque você vê que a linguagem é ácida, é agressiva,
baseada em fake news, porque fake news hoje virou, nessa sociedade da pós-verdade, virou a banca da defesa das minhas ideias, das minhas ideologias. E aí esse pessoal se torna uma seita. Há um sectarismo presente, um apostolado sectário dentro das redes sociais hoje. E você precisa estar atento. Sobretudo cuidar dos nossos jovens. Quando um jovem começa a parecer meio estranho, exagerando demais em algumas características, isso é preocupante. E a gente precisa entender que nem tudo que leva o nome católico de fato é. Nem tudo. Então, é preciso entender que todas essas iniciativas têm que se ordenar para o bem comum da igreja. E isso a hierarquia vai fazer esse trabalho o quê? De vigilância. Tanto que o grande guardião da doutrina, da nossa fé, da nossa identidade é o bispo na igreja local, é o Papa na igreja universal. Então, o apostolado dos leigos vai estabelecer, de acordo inclusive com as perspectivas presentes, com os objetivos presentes naquela associação laical, com aqueles objetivos, diversos modos de se relacionar com a hierarquia. O importante é que a comunhão exista. O importante é que a relação se mantenha, entendeu? Porque há especificidades dessas associações, que normalmente estão ligadas a movimentos de um apostolado espiritual, ligados à linha de uma espiritualidade, mas pode ser um apostolado que concilia, por exemplo, anúncio e serviço. Existem inúmeros apostolados nesse sentido. O serviço, sobretudo aos mais vulneráveis, que a igreja tem um carinho muito grande por essas situações. Então existem na igreja muitas iniciativas apostólicas. E vou dizer para vocês, que bom que existem essas iniciativas. Elas são louvadas pela hierarquia, elas são valorizadas e são oriundas do discernimento, da consciência que muitos cristãos leigos tomaram em relação à sua vida e à sua vocação. Isso é muito bonito, mas óbvio que é sempre necessário que tudo isso seja acompanhado com prudente critério. Isso vindo das lideranças laicas. Prudente critério, tem que tomar cuidado. Nós estamos corroborando com o bem comum do apostolado da igreja como um todo? Ou nós estamos sendo um empecilho para tal? Então, em determinadas circunstâncias, por exemplo, essas iniciativas são tão valorizadas pela hierarquia que em muitas situações, né, elas são louvadas pela igreja, recomendadas. Existem situações em que a hierarquia recomenda a participação em determinadas associações e movimentos de apostolado laico. Isso é muito importante na igreja. No entanto, o documento nessa primeira parte de hoje, você sabe que a gente separa, quando o texto é muito longo, a gente faz primeira parte e segunda parte. Esse é um trabalho muito importante que o Felipe faz para a gente. Então, separando esse trabalho, esses textos, para quê? Para que a gente tenha condições de aprofundar essas partes. Então, ele termina essa primeira parte de hoje dizendo que certas iniciativas, né, se pode chamar de católica dentro dessa identidade, se ela também tiver a aprovação da legítima autoridade responsável. Então, é preciso estar em comunhão com a igreja. Aquilo que a gente falou para vocês. É preciso que uma associação, que uma iniciativa laical de apostolado, onde os cristãos exercitam seu apostolado, esteja sempre ancoradas na legítima aprovação dos pastores. E isso significa que dá para esta associação um reconhecimento eclesiástico que é tão importante para quem está desenvolvendo o apostolado, tão importante para a igreja que mantém essa comunhão entre seus diversos dinamismos e forças presentes. Chegamos ao final do primeiro bloco, obrigado pela sua companhia, pela nossa parceria. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência agora já para uma outra dinâmica, um outro momento do programa onde nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. De volta, segundo bloco do programa Respostas. Eu começo esse bloco já passando para você a informação
que a gente sempre disponibiliza. Esse programa é interativo e essa interatividade nos é permitida por meio do telefone que estabelece uma ponte entre nós. Então nós temos o código aqui do estado de Mato Grosso do Sul, 67, e o número do telefone 993470532, que funciona também como WhatsApp, tá? Vocês podem participar com a gente, as perguntas estão chegando, muito obrigado pela participação de todos. Por uma opção do programa, no segundo bloco do programa Respostas, até nós terminarmos, a resposta que foi enviada, uma resposta que responde à pergunta do Lucas, da Moreninhas 3. E o Lucas, quem tem acompanhado o programa sabe que ele nos perguntou sobre o significado da Eucaristia, da Santa Missa, de cada parte da Santa Missa. E aí a gente tem trabalhado nos programas, porque nós achamos muito importante esse caminho didático-pedagógico de explicação de cada momento desse que deve ser por nós vivenciado de maneira profunda, de maneira ativa e contemplativa ao mesmo tempo. Já estamos dentro do âmbito da oração eucarística, a segunda parte da missa, tendo em vista que a primeira parte toda ela foi dedicada a preparar-se e depois para desenvolver aquilo que nós chamamos o núcleo da primeira parte, que é a liturgia da palavra. Então, na primeira parte da missa, nós temos a liturgia da palavra, assim denominada. Se nós fazemos essas duas grandes subdivisões no aspecto macro da Eucaristia. Agora, nós adentramos já no segundo momento, que já é próprio da liturgia eucarística, a oração eucarística, ou a segunda parte da missa. A gente passou ali pelo ofertório, pela procissão, a preparação das oferendas, terminando com a oração em que o padre apresenta os dons que Deus mesmo nos trouxe, e aí essa oração que termina com que praticamente já nos apresenta o quadro que predispõe toda a Assembleia para a consagração, um momento que é o coração de toda esta parte da missa. Nesta Eucaristia, Cristo se dá para nós. Se dá na palavra, Cristo se doa de modo especial também na Eucaristia. Passamos já no programa passado pelo prefácio, o santo, que é esse canto que é muito importante para nós. Eu estava vindo para o programa e me lembrei de uma coisa. Sempre naquelas discussões sobre se o canto é litúrgico ou não é litúrgico. Primeiro que nós precisamos situar essa situação, essa discussão, dentro de um plano sereno de abordagem. Por quê? Porque hoje em dia virou uma guerra em torno de certos movimentos mais ou menos radicais que terminam por problematizar demais essa questão. O que a gente precisa? Sim, nós temos alguns critérios, eles são importantes, seguir a orientação da igreja e seguir aqueles que são os cientistas da liturgia. Mais do que nunca hoje a gente precisa revalorizar o posicionamento daqueles que têm autoridade para falar. De modo especial, a gente sabe que na estrutura da nossa comunhão, o primeiro grande guardião da sacralidade, do respeito, da nossa veneração, da nossa adoração a estes momentos, porque são momentos eclesiais como tais, não são momentos de grupos, não são momentos de movimentos, são momentos eclesiais por excelência. Como tal, o bispo é o grande guardião da liturgia dentro do seu campo, dentro da sua comunidade diocesana. E aqui eu diria isso para quê? Porque nós não podemos nos perder, porque é sobre o altar que nós estamos mais brigando. O sacramento que deveria mais nos unir é aquele que é fonte da nossa desunião. E aqui vocês me desculpem, as falas muitas vezes estão longe de uma abordagem serena, de uma abordagem científica, de uma abordagem que seja capaz de nos mostrar o caminho sereno para que a gente aplique aquelas exigências, aqueles ordenamentos que são próprios da igreja para esse campo. Com relação ao canto do santo, o que é importante perceber que na estrutura, quando nós falamos de um canto litúrgico, é que o canto litúrgico integra
sim, uma dimensão que toca a nossa individualidade e a nossa subjetividade, mas ele não pode ficar só nisso. Porque o canto do santo, ele não pode ser resumido num louvor. Eu me explico. São 3 partes que compõem o canto do santo. Ele deve ser um canto com profundas raízes bíblicas e a raiz bíblica dá a motivação teológica. Não é só cantar porque nós vamos cantar. Não é só cantar para louvar, porque o evento salvífico está sendo evocado. Se o evento salvífico está sendo evocado, momentos salvíficos precisam ser lembrados, de modo especial no modo bíblico. Então não é simplesmente quando eu falo um canto de louvor, eu e Deus. É eu, mas este canto se insere dentro de um âmbito comunitário eclesial que me situa dentro do evento salvífico. Porque toda ação litúrgica é um evento salvífico. E como é que ele se torna evento salvífico? Não simplesmente por satisfazer as nossas necessidades pessoais, mas por exprimir o evento como tal e tornar esse evento um evento de graça pessoal também. Mas vocês estão percebendo que não basta que um canto seja simplesmente louvor, porque essa é a moda do momento, até porque nisso nós nos tornamos bastante evangélicos, no sentido das concepções protestantes e reformadas do canto. São cantos com uma ênfase emocional. Vejam, cuida da minha casa, cuida da minha vida, mexe comigo. Muitas vezes esses cantos estão enclausurados dentro da dimensão do eu. Vocês estão percebendo? E eu não digo que isso esteja errado, mas eu digo que isso não basta para o canto litúrgico. Não basta. Temos que evocar: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Se repropõem textos bíblicos que nos ligam, ao evento Cristo. Quem é o bendito que vem em nome do Senhor? Vocês estão percebendo? Evento salvífico, evento de graça. Então não está fora a dimensão pessoal, mas ela não pode estar fora do elemento eclesial. Então vamos tomar cuidado, porque nossas músicas, muitas vezes, eu gosto, padre, mas tá bom que o grupo de música goste. Mas esse canto, para ser litúrgico, ele precisa encontrar ou responder a certos critérios. E vocês me conhecem, né, gente? Eu normalmente sou acusado de ser muito liberal, não é? É as acusações que eu recebo. Mas vocês estão vendo? Existem critérios. Existem critérios. Mas eu não levo a ferro e fogo estas coisas. Esses tempos me perguntaram, aquele canto, padre, glorificarei teu nome, ó Deus. Ele não responde à estrutura total da intenção do evento salvífico, do canto do santo, mas ele tem elementos ali que, em certo sentido, respondem a isso. Também tem a frase, bendito que vem em nome do Senhor. Nós não estamos ligados só à questão conceitual do conceito, mas o que ele está transmitindo naquele momento. Por quê? Porque é preciso saber o que a igreja pensa do canto do santo. Não é o que o movimento pensa do canto do santo. Não é o que o Ministério de Música pensa do canto do santo. Ah, mas o povo gosta desse canto. Por favor, não confundam momento de grupo de oração com a Eucaristia. Vocês podem escolher os cantos que vocês quiserem, e eu penso que a própria RCC também deve ter um critério para os seus cantos. Aí as lideranças da RCC vão dizer, determinados cantos são cantos de origem inspirados na espiritualidade da renovação carismática. Lindos. Inclusive eu gosto. Mas eu gosto não deve ser o único critério para dizer coloca na Eucaristia, não coloca. Então o santo ele tem uma estrutura. Veja, santo, santo, santo. E por que nós repetimos 3 vezes? Um dos motivos, o superlativo santíssimo não existe na linguagem original em que foi escrito, o texto bíblico. Então aqui, na cabeça das pessoas tem que ficar claro que eu não estou falando dos santos, eu estou falando do santo dos santos, porque a santidade é prerrogativa divina, fonte de toda a santidade é Deus.
Então esse é um canto dirigido a Deus. É um canto que também contempla o louvor, para mim não ser mal interpretado. Tem vezes que eu falo alguma coisa aqui no programa, eu encontro a pessoa que me olha na cara e fala algumas coisas e eu dentro do meu coração digo, não entendeu nada. Não entendeu nada do que eu falei. E se a pessoa não entendeu nada do que eu falei, a primeira preocupação minha é de comunicador, então eu também estou errado. A pessoa não entendeu absolutamente nada do que eu disse. Ela continua repetindo coisas que não foram ditas. Então eu também coloco parte da culpa em mim, como comunicador. Se a pessoa não entendeu nada, a falha também foi minha. Então que fique claro, o canto do santo também tem uma dimensão de louvor. Nós estamos imensamente felizes. O Rei dos Reis adentra em Jerusalém. Hosana nas alturas, né? E a Hosana não é uma senhora, né? É uma exclamação bíblica. É uma exclamação bíblica. É o máximo do louvor. É o louvor em expressão máxima. O que aconteceu aqui, meus caros? Tem louvor no santo? Tem. O que o padre disse é que não tem só louvor. Vocês estão entendendo? Não é só uma dimensão do louvor, porque agora tudo é louvor. Não. Por isso que eu digo para vocês, um cantor, um padre, né? Um padre cantor, não cantor padre, tem diferença. Um padre cantor que tem uma concepção muito clara da estrutura litúrgica dos critérios, padre Zezinho, como poucos padres. Então, muitos padres fizeram músicas para show. Bonito. Eu acho bonito. Não é para missa. Ah, padre, mas aquilo mexe com o meu coração. Quem mexe com o seu coração, além do cardiologista, né? Com o nosso coração? Porque, gente, nós estamos muito sentimentalistas. A Eucaristia, ela também tem conceitos, ela tem teologia por trás. Eu falo para os seminaristas, olha, vocês têm que conversar com os coroinhas, os acólitos. Eles não podem ficar só com o registro das rubricas, porque senão eles vão pensar que a Eucaristia é só pode e não pode, ou faz assim ou faz assado, ou respeita ou transcende, ou desrespeita. Vocês entenderam que aqui nós estamos passando, nós estamos vendendo rubricismo para os nossos jovens? Em muitos lugares a formação dos acólitos é uma formação rubricista. Tem que passar rubrica? Também tem que passar rubrica. Minha Nossa Senhora do Equilíbrio, que precisa ser invocada quase todo dia. Claro que a gente precisa dizer para o menino, olha, isso aqui se faz assim, isso aqui se faz assado, mas precisa ter uma teologia que fundamente aquela ação, porque o rito não é mímica, é a atualização do mistério salvífico. Então o santo tem que ter uma passagem do evento salvífico, não pode ficar só no sentimento. Não é só no louvor. Essas coisas precisam ser ditas. Vocês me desculpem, e eu entendo que a gente precisa encontrar sites de pessoas formadas em liturgia. Tanto que eu estou falando de liturgia, eu tive formação na minha graduação de teologia, mas eu não sou perito em liturgia. É que eu preciso me dar conta aqui, e vocês sabem que volta e meia eu falo para algum professor de liturgia. Eu disse alguma coisa quando falei isso? Está errado do ponto de vista da ciência litúrgica, porque a liturgia é uma ciência. Só que eu não quero cair também naquele lado extremo, que é, gente, fica nojento, fica pesado. Pode? Não pode. É litúrgico? Não é litúrgico. Só que essas pessoas têm razão ao dizer que nós temos que cuidar, porque nós não podemos profanar a liturgia. São momentos sagrados, são momentos importantes. Quem acompanha as minhas celebrações nas quais eu presido, eu nunca invento nada. Por quê? Porque eu não acho que eu não tenho dignidade para isso, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho. A missa é da igreja, não é de nenhum movimento, não é dos conservadores, não é dos progressistas, que são atitudes até certo ponto normais dentro do corpo eclesial, exceto quando essas posições atingem níveis extremistas. E hoje nós temos muitos extremistas dentro dos nossos grupos de influencers. Muitos. E a gente tem que tomar muito cuidado. Excesso, a gente pode pecar pela falta, mas a gente pode construir uma heresia pelo excesso. Cuidado, cuidado, gente. Muito cuidado com esse povo doido. Tá cheio de gente doida nas redes sociais, pontificando como se fosse o sucessor do apóstolo Pedro.
Papa, graças a Deus, nós só temos um em exercício. Já aconteceu na história da igreja de juntar uns 2, 3, mas normalmente a igreja tentou identificar somente um legítimo, tá? Isso significa que a nossa fé também precisa ser obediente. Está faltando obediência em muitos católicos, inclusive autodenominados influencers, tá? Vamos cuidar com isso aí, cuidado com o que você fala, muito cuidado. Tá certo? Vamos para o nosso intervalo, porque chegou uma pergunta, eu diria, pesada, né, para o último bloco de hoje, mas a gente está aqui para servir, então a gente vai ter que responder para vocês, tá bom? Já voltamos, daqui a pouquinho estamos de volta. Muito bem, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa Respostas. E eu gostaria de terminar hoje, nesse terceiro bloco, a pergunta do Roberto, lá do Copa Trabalho, porque ele nos perguntou quais são os critérios para a escolha do tema da campanha da fraternidade. Vocês lembram que eu falava da Babel que virou hoje as redes sociais? Nesse campo da campanha da fraternidade, vocês vão ouvir muita coisa. Aliás, vocês vão ouvir tudo e o contrário de tudo. Tenham muito cuidado. Já tem mais de 60 anos que essa iniciativa é elogiada, inclusive quando eu morei na Itália, os bispos da Conferência Episcopal Italiana elogiam muito essa iniciativa brasileira, que é uma iniciativa propriamente brasileira. Mas a gente tem eu falo que nós temos um complexo que a gente não consegue superar, não sei se foi a nossa forma de colonização, se foi a nossa forma de evangelização. Parece que nós temos que estar sempre descendo a lenha no nosso país. Parece que nós temos sempre que estar falando mal da nossa nação. Então eu penso que um pouco de brio na cara, a minha mãe dizia, filho, vê se tem um pouco de brio na cara. Então eu acho que nós brasileiros precisávamos pensar. Nós temos como igreja, nossa conferência episcopal ela é respeitada pelas outras conferências episcopais, sobretudo por um aspecto. É o aspecto de conseguir unir conceito e prática pastoral. Então, nós estamos aí quase às portas, está saindo as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Gente, são orientações muito bonitas, muito belas, que nos vêm dos bispos, das comissões, dos trabalhos, que são trabalhos muito sérios. Se a gente acompanha diretamente o trabalho da Conferência Episcopal, a gente percebe que existe todo um caminho de construção desses textos que são profundamente iluminadores para a ação evangelizadora no Brasil. E a gente não precisa ficar inventando a roda, não. Não precisa. Os bispos fazem muito bem o trabalho deles nesse ponto. E a questão do Roberto é como que acontece, quais são os critérios para a escolha dos temas da campanha da fraternidade. E ele pergunta também qual é o tema do 2025. Eu já disse que nós vamos trabalhar agora dentro do tema da teologia da criação, com o lema, e Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez na obra da criação é bom. Então ele diz, Deus quase que assinava ao final de cada elemento criado, e Deus reconhece com profunda alegria, e Deus viu que era bom. Este é o lema. Por quê? Porque os temas da campanha da fraternidade têm uma fundamentação bíblica maravilhosa. Padre, onde eu encontro isso? No texto base. A maioria dos críticos da campanha da fraternidade nunca leram texto base. É lindo. Graças a Deus agora ele está menos grosso, está vindo um pouquinho mais fino. Gente, pega a parte de fundamentação bíblica. É teologia da criação pura. Pura. Então, se você está naquela fileira de quem está falando mal da campanha da fraternidade, na melhor das hipóteses, eu não quero te ofender de forma alguma, mas eu diria, você está mal informado. Você está num círculo de pessoas mal informadas. Procura se informar, tá? Então tem coisa muito bonita na campanha da Fraternidade 2025 sobre a ecologia. Inclusive a disciplina de ecoteologia está presente hoje nas grandes universidades católicas do mundo. Então a gente precisa parar de desinformar as pessoas, porque existe hoje uma preocupação muito
muito sólida com a questão climática. Isso é um posicionamento que o magistério da igreja já fez. Isso não é agenda de partidos ou de ideologias políticas. Cuidado que alguns padres andam falando besteira pelas redes sociais. A doutrina social da igreja, no compêndio de doutrina social da igreja, existe um capítulo reservado à questão ecológica. Claro, do ponto de vista teológico, porque esse é o nosso âmbito específico. Nós não fazemos uma sociologia. Usamos também dados interdisciplinares. Mas, gente, se informar é tão bom, porque esse preconceito em torno dos temas, e agora, a igreja não se leva nem por direita nem por esquerda. Ela tem sua doutrina social muito clara, inclusive. Muito clara. E aí a gente precisa saber que a escolha dos temas da campanha da fraternidade são baseados numa pesquisa, existe uma comissão, essas pesquisas chegam nas bases, nas dioceses do Brasil, aí se procura um tema que esteja antenado com uma problemática atual, e depois de um longo estudo se chega a determinar um tema da campanha da fraternidade. Então, ele não nasce do nada, é uma pesquisa eclesial, é uma pesquisa que também consulta peritos na área. A gente procura também pessoas formadas nesse campo, exatamente para a igreja não dar uma palavra que seja baseada em suposições ou em posições de ideologias extremistas, porque hoje há um negacionismo de uma linha que nega os problemas climáticos. Está em profunda desacordo com a doutrina social da igreja. Precisa se atualizar. Se quer ser fiel à igreja. Porque normalmente é a gente que fica o tempo inteiro usando o nome de Deus para falar coisas que têm a ver com a sua linha ideológica, não com a fé. Não com a fé. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá, Roberto? Então é um caminho longo que precisa ser feito. E agora eu vou para a pergunta. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Para a pergunta, nós vamos colocar aqui um nome fictício. É um nome que a gente não identifica, mas nós vamos chamar de João, tá? Nós vamos chamar de João. O João é aqui de Campo Grande e ele trouxe uma questão muito séria, que é preciso ser tratada de maneira muito séria. Em primeiro lugar, eu me solidarizo com a situação que foi criada para o João. Que pena, que triste. O João diz o seguinte, a gente vai tentar interpretar a angústia do João, porque na pergunta dele aparece uma angústia que de fato nos entristece. Quando o padre revela sobre confissão, eu não tenho provas no momento, mas estou adquirindo provas. Como proceder? Revelo à igreja? Retiro essa acusação? E a determinada pessoa que não era para saber, né, teve um momento que uma pessoa conseguiu fazer uma conexão entre o discurso que o padre fez publicamente, onde ele conseguiu conectar o pecado narrado com uma determinada pessoa e uma determinada situação. Não era para ela saber, e essa revelação me prejudicou em tudo. João, eu sei que não é João, porque a gente não quer, aqui a gente quer preservar a identidade da pessoa que nos mandou essa pergunta. Em primeiro lugar, eu me solidarizo com o mal-estar que tudo isso criou. De fato, o João coloca, porque a gente tentou traduzir aqui um pouco o desabafo dele, e ele coloca assim de maneira bastante angustiada que isso lhe causou muito mal, muito mal. Que pena. E você percebeu, João, que no programa passado eu não respondi, sua pergunta tinha chegado, até por causa da gravidade desse tema, eu procurei me informar essa semana com as pessoas que têm conhecimento jurídico, canônico, para isso. E eu procurei, de fato, o presidente, o juiz do Tribunal Eclesiástico, para receber orientação. Em primeiro lugar, esse é um delito reservado à Santa Sé. Se o processo canônico comprovar que o padre revelou um segredo de confissão,
E revelar o segredo de confissão existem dois modos. Um é o objetivo, onde o padre, num determinado momento, revela, citando nomes, e o pecado confessado, onde a associação é objetiva e direta. Excomunhão ipso facto é a pena para esse delito. Ele é um delito e ele é um pecado, tá? Gravíssimo. Goza na igreja do subjetivo gravíssimo. É um delito e um pecado. Então, no ato da revelação objetiva de um segredo de confissão, o padre é automaticamente excomungado. O ipso facto é um termo canônico para dizer que o ato da revelação não precisa de um ato canônico, não precisa de um processo. O padre é excomungado ipso facto. Isso é o direito canônico que diz. O que acontece? Acontece uma outra forma de revelação do segredo de confissão eu faço um discurso que ainda é indireto, torno capaz que as pessoas possam ligar o pecado ao pecador, a uma pessoa, uma situação concreta. Quando há essa identificação, eu também posso dizer que dentro de um processo que precisa ser provado, a pena canônica também confirma o veredito do delito de revelação de confissão. E aqui o delito é gravíssimo. Há a excomunhão como pena, tá? É a pena mais grave que existe na igreja. A pena de excomunhão é a pena mais grave que existe na igreja. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o tribunal eclesiástico, porque eles vão lhe informar nos passos, vão lhe escutar. Por quê? Porque esse processo precisa o quê? Ser provado. De fato, a gente sabe que o tribunal ele não toma defesa nem de um nem de outro, mas ele precisa preservar, de um lado, aquilo que é apresentado como acusação, mas também sem tirar o direito de defesa a quem está sendo acusado. Mas isso é um processo normal na justiça. Toda pessoa comprometida e acusada, ela tem o direito de defesa, tá? Isso é um pressuposto básico de qualquer processo justo. Então, como que se faz essa comprovação? Você precisa de dados, você precisa de testemunhas, mas ninguém mais do que o tribunal eclesiástico para lhe dar todos os passos que você precisa. Estes processos, eles ocorrem muitas vezes em sigilo, tá? E por vezes vem da Santa Sé. Somente a Santa Sé pode liberar esse delito. Ou seja, é feito em sigilo. A Santa Sé manda uma carta, depois que é comprovado o delito, a Santa Sé manda uma carta para o bispo local, uma vez que se solicita a liberação do delito, da pena. E o que acontece? Essa pena vem, essa liberação da pena, eu não sou do campo jurídico, tá? Fique sabendo. Então eu estou tentando aqui traduzir a informação que eu recebi de um perito, do juiz do tribunal eclesiástico. Ele que entende desses conceitos, eu tenho o conhecimento básico da minha graduação em teologia. Então, dito isso, quando volta, somente a Santa Sé, é um delito reservado à Santa Sé. Nem o bispo local pode liberar a pessoa da excomunhão. A pena de excomunhão só pode ser liberada pela Santa Sé. Isso por quê, João? É porque é gravíssimo. É considerado um pecado e um delito, tá? Um delito canônico, que dentro do processo, também você precisa entender, João, que por vezes acontecem situações em que a pessoa tem um profundo ódio, não é o caso este, mas dentro do processo se procura perceber também se a pessoa que acusa está ciente do processo, se não há um projeto de perseguição para determinado padre, porque tudo isso pode acontecer, já aconteceu, de pessoas que fazem acusações, que depois destrói a vida de pessoas, e o que se descobre lá no final? Que nada daquilo aconteceu. Não é este caso, eu estou dizendo, assim como você está me dizendo, eu estou acreditando naquilo que você está me colocando. Mas o tribunal, dentro do processo, ele vai atrás também da idoneidade do denunciante, também vai procurar, claro, de todas as formas,
a trabalhar para que a justiça seja feita. Então é um delito gravíssimo. Eu sinto muito, João, que não é João, que isso tenha acontecido, e eu espero que você consiga juntar estas provas, procurar o tribunal eclesiástico, o juiz do tribunal, que vai poder lhe fazer todos os esclarecimentos possíveis. Eu espero que você também acredite, que você também tenha fé na justiça divina, que a igreja nos seus tribunais tenta traduzir dentro de uma perspectiva jurídico-canônica de um processo que seja capaz de fazer justiça. Tá bom? Deus o abençoe nessa busca e lhe dê forças para superar esse momento tão crítico, tão lamentável do seu percurso de fé. Chegando ao final desse programa, queremos invocar a bênção de Deus sobre todos vocês, também aqueles que estão passando momentos difíceis, assim como essa pessoa que se encontra angustiada por toda essa situação que foi criada. Que Deus ajude aí, que os caminhos encontrem, que essas pessoas encontrem paz e serenidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos e sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui, que Deus os abençoe, a promessa de um reencontro e salve Maria Imaculada.